Bom, hoje é o dia 4, então hoje é o quarto vídeo de 90 dias gravando um conteúdo sem edição e sem repetição. E o conteúdo de hoje a ideia central do conteúdo de hoje é pensar é necessário, mas o excesso trava. Pensamento de pensar demais versus fazer. Vou colocar um pouco a câmera aqui que eu consigo olhar mais pro computador. Acho que essa luz vai me atrapalhar um pouquinho. Mas a ideia do vídeo continua a mesma, né? Vamos lá. Por que é necessário? Pensar é necessário, mas o excesso trava. Pensamentos demais versus fazer. Bom, o dia de hoje eu quero falar sobre esse tema, né? Que as pessoas às vezes confundem sobre pensar que elas acreditam muito na filosofia, né, de pensar é bom, pensar realmente é muito bom, mas o excesso trava. Então, quando você pensa demais, você acaba travando. E um exemplo que eu dou é o que eu tô fazendo agora. Eu tô pensando demais, eu tô pensando em palavras certas. Na verdade, não existe palavras certas agora, sabe? O que tem agora é fazer o que tem que fazer, né? Aprender com os erros, melhorar, ser melhor do que ontem, pior do que amanhã. Então, muita gente fica planejando as coisas e acaba não executando. E isso é uma dificuldade séria da humanidade. Antigamente as pessoas, muito pelo pensamento excessivo, as pessoas antigamente elas não pensavam tanto, elas acabavam executando bastante, né? Elas tinham uma ideia, elas executavam mais, né? Por mais que tinha problemas, eu acho que eu acredito que a geração de hoje, a geração Z, que é a nossa geração, ela tem muito disso, ela não bebe, é uma geração que não bebe tanto, que não fuma tanto. Claro que tem muitas pessoas que fazem isso, mas em relação às gerações anteriores, é uma geração que não bebe, não fuma, mas é uma geração que pensa demais, e pensar demais te deixa estagnado, não te leva pro próximo nível, né? Não te puxa pro próximo degrau da vida, né? Então, pensar, pensar é bom, mas pensamentos excessivos acabam te deixando estagnado. Porque você pensa, uma ideia, então aquela ideia você quer deixar ela o mais perfeito possível. Eu vou começar a gravar, eu quero começar a gravar um tal conteúdo, eu quero um melhor roteiro, eu quero um melhor ângulo, eu quero uma melhor câmera, né? Enquanto eu não consigo a melhor câmera, eu não gravo, simples assim. Mas você, mesmo sem nenhum conteúdo, sem ter o melhor equipamento, sabe? Você tem que começar, e essa é a diferença, né? De pessoas que elas atrasam, elas não começam, elas ficam pensando demais, e pessoas que simplesmente fazem. Elas fazem com a câmera ruim, com o celular zoado, com um ângulo não tão agradável, mas elas fazem. E isso é o que te leva pro próximo nível, né? Você pensar demais acaba te atrasando um pouco, né? A sensação de estar avançando sem sair do lugar, né? Às vezes você pensa demais, você acredita que quando você estiver o melhor roteiro, quando você estiver a melhor câmera, o melhor ângulo, você vai conseguir sair na frente de pessoas que não têm isso, que estão, sabe, sei lá, gravando, fazendo um trabalho, tentando performar nas piores condições, sabe? Eu vou começar a fazer uma dieta quando eu tiver todas as marmitinhas picar assim todos os dias da semana, quando o meu treino estiver regulado, sabe? Isso nunca vai acontecer se você não começar logo. Então, se você tem uma ideia, faça errado, corrija, faça ligeiro, foque rápido, treine, trabalhe rápido, seja ágil. Fracasso, fracasso, fracasso. Então, trabalhei, fracassei, já corrijo o erro, sabe? Quanto mais rápido você executar uma ideia, mais rápido você vai corrigir os seus erros. E mais rápidos você vai conseguir chegar aonde você quer, né? Então, buscar pelo o melhor jeitinho é algo que
não te leva, acaba até que pode te levar pro próximo nível, mas não te, pera, te leva pro próximo nível, talvez, mas com uma velocidade muito menor do que se você tivesse feito nas piores condições possíveis, sabe? Então, as melhores ideias, os melhores trabalhos, eles sempre começam assim, eles nunca começam lá em cima, com a melhor câmera, você que simplesmente começa. O ideal é começar, fazer. E a tentativa de controlar tudo antes de agir, e isso é algo que te trava, te atrasa, sabe? Te atrasa não te comparando a outro ser, mas te atrasa comparando a si mesmo. Se você tivesse começado antes, se você tivesse feito logo, sabe? Mesmo com condições piores, se você tivesse feito naquele momento, talvez naquele momento, se você tivesse gravado aquele vídeo, publicado aquele vídeo, aqueles vídeos antes, tivesse engajado e aquele conteúdo em alta, sabe? Enfim, faça, faça, faça agora, faça hoje, já tenha feito, na verdade, né? Não deixe as coisas para amanhã, não deixe para ler um livro amanhã, sendo que você pode ler um livro hoje, né? Se tiver que ler, leia um livro hoje, agora. A tentativa de controlar tudo antes de agir, troca constante de plano, a tentativa de controlar tudo antes de agir acaba te fazendo trocar de planos. Né? Quando você começa algo, mesmo sem ideia alguma de como você vai fazer aquilo, como você vai fazer o trabalho, sabe, a forma certa. Não existe forma certa, não existe pessoas que chegaram lá porque elas tinham algum talento em algo. Não, elas escolheram algo e trabalharam muito naquilo. Não que elas fossem bom desde o início, mas que elas trabalharam tanto naquilo que elas começaram a ficar bom. E um exemplo, o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um homem que trabalhou muito, muito. Pega o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi nasceu pronto, sabe? A forma física, correr, sabe? O cara nasceu com aquilo, para aquilo. O Cristiano Ronaldo foi lapidando aos poucos e ele fez tão bem que ele se tornou tão bom quanto o Messi. Então, não fique pensando no melhor plano, como você vai fazer tudo antes de agir. Começa, simplesmente começa. É, porque senão você vai acabar trocando de planos. E trocar de plano vai te fazer pensar, pensar e você vai pensar que você está avançando, mas você não está avançando. Bom, então voltando ao conteúdo, se você tem um plano, um objetivo, faça logo, faça agora, deixe feito logo para que você possa corrigir logo os erros, que você possa aproveitar dos acertos, né? Que você possa desfrutar das coisas das suas plantações, né? Então, se você não pense demais, não tente fazer do melhor jeito, simplesmente faça logo, faça errado e que se dane, faça, né? Porque execução real, ela te dá uma sensação, porque pouca execução real, ela te dá uma mínima sensação de que você está evoluindo. Quando na verdade você está fazendo o que todos fazem, né? O que todos fazem é simplesmente isso. Eles começam algo e quando começa a funilar para dentro, eles param. Eles param porque eles acham que não é para aquilo e acham que pessoas que conseguiram aquilo era bom. Às vezes aquela pessoa que conseguiu aquilo era pior que você. Então, sabe, a diferença entre você e ela é que ela fez tanto, ela fez até ficar bom naquilo, sabe? É, o que não te leva àquilo, o que não te leva a pensar naquilo, você tem que eliminar, elimina, né? Pensamentos excessivos sabe? Elimina, simplesmente comece, faça logo, porque clareza, ela não vem antes de você agir, ela vem depois que você agir. Então você age, você olha, você corrige os seus erros, mas que de imediato talvez você não consiga olhar
os próprios erros, mas você olha e você vai corrigindo de pouquinho em pouquinho, então passa um tempo e você lembra que você poderia corrigir outro erro, e aí você corrige esse outro erro, e aí começa a vir clareza naquilo, até que você começa a ficar bom acima da média, e depois de um determinado tempo, de tanto tempo que você executa aquilo, você começa a ficar melhor, e melhor, e melhor, e melhor. E aí alguém vai querer te pagar por esse serviço, porque você faz tão bem como nenhuma outra pessoa consegue fazer. Então, faça, se você começar agora, é melhor você começar agora. Quem começa agora, começa com os piores produtos, com as piores condições, está na frente de quem vai começar amanhã nas melhores condições, né? Então, acúmulo de ideias sem prática, de você acumular demais, muito pensamento não te leva, sabe, a destravar, a você corrigir logo os seus erros. Então, falta de resultado, você vai ter muita falta de resultado se você ficar, sabe, picando as coisas. Se você começar algo e você, ai, não deu certo, vou pro próximo, não deu certo, vou tentar algo de novo. Não, 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 vai até o fim, entendeu? Certifique de que você tentou o seu máximo naquilo, que você deu o seu máximo, que você se doou por completo. E aí você certifica de que, será que isso não é, porque, será que isso não é o que é a mudança de chave na sua vida, sabe? Então comece logo, não deixe acumular ideias sem prática. Se você tem uma ideia, execute.